Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli e nós vamos trabalhar o livro que se chama Levanta-te. Levanta-te. Nós vamos pegar aqui o capítulo 21, que se chama Consciência Molestada. Consciência molestada. Aqui, só para vocês entenderem que nós temos o nosso aparelho psíquico dividido em três partes, né? Nós temos a consciência, nós temos o inconsciente e nós temos a superconsciência. Ou seja, vamos pegar aqui só para vocês lembrarem, nós temos aqui na nossa casa mental o inconsciente, nós temos aqui a consciência e aqui a superconsciência. Ele chama o texto de consciência molestada, ou seja, consciência agredida, consciência pesada, consciência com dificuldades de lidar com as situações. Veja, e aqui ele não está falando do inconsciente e não está falando da superconsciência. Quem coloca essa casa mental para nós é o André Luiz no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, sob a orientação de Calderaro. Ele vai falar para nós da casa mental. Veja, não foi André Luiz que criou isso aqui, não. A casa mental, ela foi estruturada por Freud. Nós estamos falando lá no início do século XX, ok? Freud vai estruturar a casa mental, quando ele vai colocar de ego, id e superego. Então, quando ele vai falar a respeito do ego, ele está falando da consciência. Então, veja bem, só para vocês entenderem, a consciência são os nossos dias atuais, tudo que está registrado no nosso dia a dia. O inconsciente é o reflexo do nosso passado, tudo que a gente fez vai sendo registrado no inconsciente, tudo que a gente fez nas encarnações anteriores e tudo que a gente fez ainda nessa encarnação, a gente não tem lembrança. Vocês podem, só para vocês terem uma ideia, se vocês fizerem uma reflexão, eu peço a vocês assim, lembrem o nome de 5 colegas que vocês conviveram na primeira série com 7 anos de idade. Por exemplo, vocês não vão lembrar. Se eu pedir para lembrar o nome de 15 colegas de sala da universidade, quando vocês estavam com 19, 20, 21, que é capaz que vocês não se lembrem. Mas isso está registrado? Tá, porque a gente conviveu. Se a gente conviveu, está gravado aonde? No inconsciente. Então, nós temos o inconsciente atual e temos o inconsciente passado. E aí, quem já vai falar sobre isso é Jorge Andréa. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque ele vai colocar isso no livro Dinâmica Psi, ele vai falar no livro Forças Sexuais da Alma, ele vai falar no livro A Visão Espírita nas Distonias Mentais. Então, ele vai falar do inconsciente atual, do inconsciente passado, ok? A consciência é tudo que a gente tem registrado nos dias atuais e mesmo aquilo que a gente tem lembrança, ainda que vá caminhando para o inconsciente, tem coisas que a gente lembra quando a gente tinha 15 anos, 23 anos, 38 anos. Está sendo transportado para o inconsciente, mas a gente tem lembranças. A superconsciência é o futuro. É aquilo que a gente programa, são as metas, são os projetos, são as conquistas que a gente deseja. Superconsciência. Quando irmão José fala para nós da consciência molestada, ou seja, aquela consciência que é perturbada, a consciência abusada, a consciência agredida, é o desenvolvimento do texto que ele vai trazer para nós. Ok? Consciência abusada. Desculpem, consciência molestada. Jesus dizia que não viera para revogar a lei
ou os profetas, mas sim para cumpri-los. E não obstante, justamente por isso, haveria de encontrar a morte na cruz. Se Jesus colocou para nós que ele não veio derrogar a lei, ele não veio para ir contra a lei, ele veio para cumprir o que estava na lei, ou seja, aquilo que estava na lei já foi trazido. E agora a gente está fazendo referência ao capítulo 5 de Mateus. O capítulo 5 de Mateus, ele vai dar origem ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha de Mateus, que compreende os capítulos 5, 6 e 7. São 3 capítulos. No versículo 17, ele coloca para nós, não vim destruir a lei. Qual lei? A lei que já está no nosso estado íntimo. Mas quem trouxe a lei? Moisés. Quando que Moisés trouxe esta lei? Lá em Levítico, no capítulo 19, no versículo 18. Quando ele coloca para nós, amar o próximo como a ti mesmo. Embora dentro da doutrina, muitos falam assim, Jesus veio falar de amor ao próximo. Jesus não veio falar de amor ao próximo. Ele veio viver o amor ao próximo ensinado por Moisés. Ele veio trazer o amor ao próximo, vivenciar o amor ao próximo trazido por Moisés. Quem falou nessa lei pela primeira vez foi Moisés, não foi Jesus. Tudo bem? Mas no final deste capítulo 5 de Mateus, atenção, no final, ele vai falar, amai os vossos inimigos. E aí foi Jesus quem falou. Moisés não trouxe esse ensinamento. Quando Jesus fala, não vim destruir a lei, não vim revogar a lei, não vim derrogar a lei trazida por Moisés. Jesus coloca isso em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17. Não vim derrogar a lei. E aí é o que ele traz aqui, olha. Mas cumprir a lei. Justamente por isso, haveria de encontrar a morte na cruz. Porque, olha, Moisés falou, mas isso não foi vivenciado. Quando Jesus resolveu vivenciar, ele já estava entendendo o que lhe aconteceria. Está claro isso? Continuando. Os que falam em bondade sem serem bons e em justiça sem serem justos, sentem-se de consciência molestada pelos que realmente o são. Olha que interessante, aí ele voltou no título. Os que falam em bondade sem serem bons e em justiça sem ser justo, sente a consciência molestada, ou seja, agredida, abusada, atormentada, consciência molestada. A gente fala em ser bom, mas a gente não é. A gente fala em ser justo, mas a gente não é. A gente atormenta a nossa consciência da forma que Jesus não vivenciou. Quando ele fala, eu vim para cumprir a lei, ele vai colocar em prática o que Moisés trouxe para nós aqui. Ele vai colocar em prática. A gente está falando sobre Jesus com uma dificuldade grave de colocar em prática. Então, a nossa consciência tende a ser agredida, ou seja, tende a ser molestada, como é o título que ele dá para nós no texto, tende a ficar atormentada. A gente fala de justiça, mas a gente não é justo. A gente fala em bondade, mas nós não somos bons. Nós não somos bons nem para com o outro e nem para conosco. Não estamos sendo justos nem para com o outro, nem para conosco. Consciência agredida. Inúmeras vezes nós falamos a respeito da justiça e da bondade, sempre pensando na gente. Quando é o outro que faz, só para vocês terem um exemplo da questão da justiça, só para vocês terem uma ideia.
Se o outro fecha no trânsito, a gente já agride, aponta o dedo, perfila pensamentos negativos em relação àquela pessoa. Se a gente fecha alguém no trânsito, a gente fala, não, mas é porque eu não vi, não, mas é porque eu estou com pressa, não porque ele está na minha frente e ele está fazendo hora comigo. Ou seja, para nós justificamos, para o outro a gente é acusador. Sabe o que significa isso? Injustiça. Por quê? Porque eu preciso de vê-lo no mesmo grau que eu vou me ver naquele contexto. E a gente não tem dado conta. Ou seja, a gente procura a justiça só para nós e outra. Nós muitas vezes queremos a justiça com misericórdia para nós. Mas para o outro a gente quer a justiça implacável. Vocês estão entendendo a dificuldade que nós temos? Ou seja, isso significa que a gente molesta a própria consciência. A gente se agride na própria consciência. A gente se atormenta na própria consciência. Atentemos-nos. Lá no livro Céu e Inferno, tem um item que se chama Por que os espíritas não temem a morte? Quando eu li porque os espíritas não temem... Porque ali, gente, é uma afirmativa. Porque os espíritos não temem a morte. Aí, no meu livro Céu e Inferno, eu escrevi a palavra assim, será? Será que a gente não teme a morte? Fiz uma relação com o Livro dos Espíritos na questão de número 943, que ele, aliás, algumas questões que ele vai falar sobre o temor da morte. E a 943 ele vai explicar a respeito do temor da morte. E aí ele já explica o outro lado, o porquê que a gente teme a morte. Porque no livro Céu e Inferno ele vai colocar porque os espíritas não temem a morte. Falando da questão nossa de conscientização com o plano espiritual, da necessidade de mudança que a gente se envolve aqui na Terra. Ele vai explicando ou justificando o porquê o não temor. O livro dos Espíritos, ele vai colocar porquê do temor. Aí, primeiro, ele começa a colocar para nós que o temor, ele acontece muitas vezes em função de situações que a gente veio aprendendo ao longo de uma cultura secular. Ou, eu vou dizer para vocês, milenar, quando vem a cultura do céu e do inferno, a cultura do paraíso e do fogo eterno, a cultura do não perdão para determinadas penas ou para as penas para aqueles que vão para o inferno. Então isso faz com que o temor, ele vai ganhando força no nosso estado íntimo. Enfim, mas no livro dos Espíritos ele coloca lá que os justos e os bons não temem a morte. Eu estou explicando essa parte, eu peguei esse exemplo do temor da morte só para chegar nos justos e nos bons, porque aqui nesse parágrafo ele fala para nós dos justos e dos bons, ou seja, dos justos e dos caridosos. Ele fala assim, os justos não temem a morte porque eles têm a segurança da justiça. Os caridosos não temem a morte porque eles têm a esperança do que virá. O justo não teme pela segurança. O caridoso não teme pela esperança. Se não somos justos e não somos bons, olha, a gente está cheio de motivo para o ranger de dentes. E eu não estou dizendo que nós temos que desencarnar numa condição angelical, não é nada disso. Eu apenas estou dizendo que nós precisamos de empenhar esforços no nosso dia a dia para que sejamos justos e para que sejamos bons. Justo na medida que a gente vê o outro e bom tanto para com o outro na necessidade que a gente capta tanto quanto para nós. E não sermos mais bons para nós ou mais justos para nós e o outro só se. Não tem só se, gente. Condição de igualdade. É uma lei. Vocês imaginem que
o livro dos Espíritos, ele vai trazer para nós uma das leis morais, que é a lei de igualdade. A lei de igualdade não é a gente ficar atento sobre a lei de igualdade no campo material, não. Não é isso, não. A lei de igualdade na percepção, a lei de igualdade no envolvimento, a lei de igualdade no acolhimento, lei de igualdade. Ah, mas e a lei de igualdade material? Hoje na Terra nós não temos condições nem de pensar nisso. Eu vou pegar um exemplo só para vocês entenderem que não é assim que funciona. Imagina uma tropa, militares, tá? Imagina uma tropa. Todo mundo é tenente. Não tem soldado, não. Não tem soldado, não tem cabo, não tem terceiro sargento, nem segundo, nem primeiro, nem subtenente, nem aspirante, porque esses vêm abaixo do tenente. Todo mundo é tenente. Quem que vai para a linha de frente? Em condições de igualdade, todos têm a mesma patente. Então, precisamos de patentes diferentes para que haja, na hierarquia, o comando. Vamos pegar as empresas. Todo mundo é funcionário. Não tem supervisor, não tem gerente, não tem o diretor, não tem o presidente, não tem. Todo mundo é funcionário. Ou vamos pegar uma outra empresa, todo mundo é sócio. Todo mundo é sócio, a empresa tem 10 sócios, cada um tem 10%. Pronto, acabou. Ou seja, numa questão hierárquica, quem que vai para o chão de fábrica? Não tem funcionários, só tem 10 funcionários, que são os 10 sócios. Vocês estão entendendo? O que eu estou dizendo para vocês, gente, que ser justo e ser bom, em condição de igualdade, é que nós façamos pelos outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. É que nós façamos para os outros aquilo que nós fazemos por nós, e não aquilo que a gente espera do outro. E se o outro não fizer, permaneçamos com a consciência tranquila de que estamos fazendo a nossa parte. A nossa parte. O outro não fazer é uma questão dele. Outra, só dele. Nós não temos que julgar, observar, criticar, desfazer, humilhar, nada disso. Nada disso. Voltando ao texto. Os que amam a letra, mas não o espírito da letra, a excelência da teoria, porém não a sua prática, consideram por inimigos aqueles que procuram conformar as suas crenças com as suas ações. Olha que interessante isso aqui, tá? Ele fecha para nós com esse parágrafo. Os que amam a letra, mas não o espírito da letra, o que ele está dizendo? Saiamos da teoria. Os que amam a letra, mas não amam o espírito da letra. Por quê? Amar o espírito da letra, gente, é a gente fazer além, é a gente sair do blá, blá, blá e partirmos para a prática, partirmos para o contato com o outro, partirmos para a receptividade do outro no nosso dia a dia, no nosso caminho, nos nossos diálogos, nas orientações que a gente vai dar e que a gente está pronto para receber. É isso. Ou seja, muitos de nós amamos as letras, mas não amamos as ações. Aí ele vai além, quando ele diz assim, muitos amam a excelência da teoria, porém não a sua prática. Volto na orientação de Moisés e a de Jesus. Moisés, neste versículo aqui, ele coloca para nós assim, não atentarás contra a vida do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não atentarás, ou seja, não critica, não agrida, não blasfema, não direcione mal, o mal que está em você para o outro e não direcione mal a vida do outro, não atente contra a vida do teu próximo, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem Jesus, não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Ou seja, ele não vai agredir, não vai atentar, não vai agravar, nada.
ele vai amar o próximo, porque isso é o que está na lei. Ele vai amar o próximo. Ou seja, ele vai sair do campo da letra para a ação. Moisés trouxe para nós aqui a teoria e fez. Ele não ficou só teorizando, não. Mas ele precisava de estruturar a lei de Deus para que depois viessem os outros profetas e, a partir daí, chegar até Jesus e os seus discípulos, trazer para nós essa maravilha que é a Boa Nova, que é o Evangelho, que do grego evangelion significa boa nova, boa notícia. Então, quando traz para nós a boa nova, ele já está trazendo no cumprimento da lei. Aí ele diz lá, os que amam a letra, mas não amam o espírito da letra. Teoriza, teoriza, teoriza. Só. Os que amam a excelência da teoria, porém, não amam a sua prática. E aí ele fecha então. Consideram por inimigos aqueles que procuram conformar as suas crenças com as suas ações. Aqueles que procuram conformar as suas crenças às suas ações. Consideram por inimigos. Aqueles que pegam isso aqui e fazem. Então, aqueles que estão pegando e fazendo, que pega a teoria e faz, pega a teoria e divulga, pega a teoria e luta, pega a teoria e investe, aqueles que teorizaram consideram como inimigos, porque tem os outros que estão fazendo. Ou seja, muitos deles estão com a consciência molestada. É aquela historinha que a espiritualidade traz para nós, né? A gente vai lá na exposição na Casa Espírita e faz as belas palestras, e o povo gosta, outros aprofundam, outros estudam, anota a referência, mas tem um lá atrás que está preocupado em fazer. Ele está preocupado em ouvir e atuar, ouvir e mudar, ouvir e lutar. Quando a gente desencarna, aquele ali lá no fundo é aquele que a gente encontra numa condição espiritual diferente. E aí você pergunta, mas você nunca participou, nunca te vi anotar nada. Ele olha para você e vai falar assim, mas tudo que você falava eu fazia. Essa é a diferença. Porque inúmeros de nós estamos envolvidos com a letra. Mas estamos atormentando, ou seja, na palavra do irmão José, molestando a nossa consciência. O outro que está lá no fundo ouvindo, ele está lutando para colocar em prática. Já chega no plano espiritual numa condição diferente. Por quê? Porque exemplificou. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.